Tá difícil até para compartilhar, pessoal. Eu acho que esse Teams está sobrecarregado. Bom, mas a aula... Para mim está aparecendo sua tela. Para mim não está. Só um minutinho. Tá. É que às vezes chega para vocês primeiro, para mim demora um pouco. Daqui a pouquinho aparece aqui para mim, nós começamos. Então, pessoal, a aula de hoje, né, ela vai tratar, apesar de eu não estar vendo nada aqui que eu preparei, mas ela vai tratar sobre a questão do direito britânico, né, do Reino Unido, porque foi, né, na história do direito, esse modelo britânico. Nós vamos para vocês como que na história, né, do direito O seu áudio está muito ruim. Ganha, tá? Então, só um minutinho até aparecer aqui para mim e a gente já começa. Vou tentar compartilhar novamente. Só um minuto, que eu estou admitindo mais gente na sala. Até que enfim.
Agora está aparecendo para mim. Então, o tema da aula de hoje é Inglaterra e Common Law, as revoluções liberais, codificação do direito e o constitucionalismo. Tá? Então, vamos entender como essa questão da Constituição, né, do constitucionalismo se construiu. E nós tomamos, né, como referência esse modelo britânico, né? Principalmente quando a gente fala do Reino Unido e, em específico, a Escócia também, que faz parte desse processo, né, da Grã-Bretanha. Então, vamos entender o que é esse common law, né? Traduzindo, seria a lei constitucional, né? E vamos entender o que é, quais foram essas revoluções liberais, né? Que deram o direito a uma sociedade, como foi essa codificação do direito e esse constitucionalismo que vocês vão perceber que no modelo inglês não era uma constituição escrita, mas que existia ali um forte, né, patriotismo e um compromisso jurídico em se fazer justiça, né? Então, vocês vão entender como é que funciona essa questão. Então, vamos lá. Os britânicos, eles possuem sólido e milenar sistema jurídico. Por isso que essa questão do constitucionalismo, pessoal, segue esse modelo britânico, né? Eles legaram ao mundo civilizado a Magna Carta de 1215, que submeteu o rei à lei. Então, veja como isso é importante. Nós já vimos lá em aula passada a questão do absolutismo, vocês lembram? E no absolutismo, todo o poder era centralizado na monarquia e no rei. E no caso dessa Magna Carta, desse sistema jurídico britânico, eles conseguem submeter o rei à lei, né? Rechaçaram prisões arbitrárias e assegurou aos cidadãos acesso à justiça. Então, olha como isso é importante, né? E quando se fala em acesso à justiça, nós estamos falando de um julgamento justo, né, para as pessoas. Vamos imaginar que no ano passado, né, se comemorou os 800 anos desse primoroso patrimônio da humanidade, né? Porque o que é o patrimônio? Esse constitucionalismo, né? Na verdade, não foi o ano passado, foi um pouquinho mais, né? 3 anos. Então, vamos lá. Conhecer o sistema jurídico do Reino Unido, Inglaterra e Escócia é uma experiência fascinante para juízes brasileiros. Então, vários juízes brasileiros visitaram recentemente, tá? Ninguém está falando lá do passado, visitaram museus, conheceram a estrutura jurídica contemporânea e verificaram o quanto esse sistema jurídico milenar é importante e significativo para a constitucionalidade, né, para a elaboração das demais constituições mundo afora. Então, vamos lá, naquele momento, né, mais tarde, os direitos fundamentais da pessoa humana foram reafirmados e ampliados na Grã-Bretanha pela Revolução Gloriosa de 1688. Sem derramamento de sangue, né? Isso foi extremamente pacífico, né? Entre o comando jurídico, a monarquia e a população. Editou-se o Bill of Rights, que seria a Declaração de Direitos. Seria interessante, pessoal, vocês memorizarem até esses termos em inglês, tá? E o que foi essa Declaração de Direitos? Foi um documento que influenciou decisivamente a independência das 13 colônias inglesas na América, né? Principalmente aí os Estados Unidos, que era a colônia inglesa, para quem não sabe.
tá? Para além da clássica dicotomia civil law, que é o direito predominante legislado, né, o direito civil, e common law, que seria o direito predominante jurisprudencial, oriundo de precedentes, não se pode olvidar o filósofo inglês John Locke, né? Por quê? Foi um ícone do liberalismo político e inspirou filósofos iluministas franceses como Voltaire e Montesquieu. A Revolução Francesa, portanto, tem raízes na Inglaterra. O que significa isso, pessoal? O que seria esse liberalismo político? Liberalismo político é quando você descentraliza o poder da monarquia, né, por meio dessa constitucionalidade, e aí você descaracteriza o absolutismo, e aí entramos naquele período que é o período iluminista, né? E a partir desse período iluminista, a sociedade ganha corpo e forma e força, né, para as suas conquistas, né? E daí desencadeia mais à frente a Revolução Francesa, por exemplo, que tem raiz na própria Inglaterra. Então, os britânicos, eles se orgulham da monarquia constitucional e da supremacia do parlamento. Foi nesse período que tudo isso surge, né? Nós tínhamos lá um período absolutista que transita, né, para o período iluminista, com o nascimento da monarquia constitucional, da Constituição, onde existe um parlamento que tem poder de decisão e voto diante das políticas públicas e da questão jurídica também. Então, eles vangloriam-se também do seu sistema jurídico, que é altamente respeitado no mundo, consideram-no um dos pilares da expansão política e econômica do Império Britânico, ao propiciar segurança jurídica e previsibilidade. Eles prestigiam historicamente o princípio the rule of law, que seria a regra do direito, ou o império da lei, né? Então, todos se submetem à lei, inclusive o monarca, né? E isso acontece, pessoal, até o presente momento, né? Então, a própria corte que lá ainda existe na Inglaterra se submete à lei tal como o restante da sociedade comum, tá? Então, realmente, para uma região que mantém a monarquia até o presente momento, essa questão da constitucionalidade, né, de ouvir toda uma sociedade, uma população, garantindo-lhes direito e tirando o poder, descentralizando o poder da monarquia. Por isso, a gente está falando de liberalismo. O que é o liberalismo? É quando se descentraliza o poder de um determinado segmento. Nesse caso, o segmento é a monarquia. Então, para e passo, todos têm direito de acesso à justiça e ao devido processo legal, né, que é o due process of law, né? Então, os britânicos não adotam constituição escrita, mas seguem esses princípios fundamentais milenares até hoje, né? E agora reforçados pela Convenção Europeia de Direitos Humanos, né? E essa convenção ela aconteceu em 1950 e muitos doutrinadores apontam a interpenetração contemporânea entre os sistemas civil law e common law, né? Que seria o direito civil, né? E o direito jurisprudencial, né? Que a gente até hoje nós seguimos jurisprudências para fazer defesas ou acusação, e essas jurisprudências elas estão baseadas na Constituição, tá? Como todos vocês já sabem, né? Então, os juízes britânicos, recrutados entre advogados mais experientes, são imparciais e incorruptíveis.
Eles valorizam os precedentes dos tribunais adotados em julgamentos anteriores, que é a jurisprudência, conforme eu já disse. Não inovam aleatoriamente as decisões para respeitar a autoridade desses precedentes e preservar a segurança jurídica. Enfim, sintetizou Lord Foulkes, ministro da Justiça da Inglaterra, os países têm de zelar pelo cumprimento das leis e pela atuação independente do poder judiciário. É aquela questão do poder judiciário ter autonomia. Né? Eu não quero criticar, mas bem diferente daquilo que o nosso país está tentando fazer, né? Que é tirar a autonomia, por exemplo, da Polícia Federal, né? Por uma questão política. Né? Nós estamos vivendo aí um cenário extremamente delicado, né, com o nosso governo federal, por conta de não querer dar essa autonomia a quem de direito para fazer as investigações e tudo mais. Né? Então, é uma interferência política que gerou aí para nós uma crise política, né? Então, vamos ver as tradições filosóficas e políticas inglesas, para a gente entender tudo isso. Então, nós temos o filósofo inglês, Locke, né, que desenvolveu o contratualismo em bases liberais, né, opondo-se ao absolutismo de Hobbes. Né? Então, nós temos John Locke, né, que... Assumir o controle. Alguém voltou aqui. Então, John Locke, ele desenvolveu o contratualismo, descentralizando o poder, né, de governo, né, quando no absolutismo, Hobbes ele defendia a ideia de que esse poder deveria continuar na mão da monarquia. Então, foi Locke, né, o vanguardeiro, né, do liberalismo da Inglaterra. Aqui tem uma obra dele, que é Ensaio sobre o Governo Civil, que é de 1690, em que se faz a justificação doutrinária da Revolução Inglesa de 1688. Ele desenvolve os seguintes princípios. O homem não delegou ao Estado senão os poderes de regulamentação das relações externas na vida social, pois reservou para si uma parte de direitos que são indelegáveis. As liberdades fundamentais, o direito à vida, como todos os direitos inerentes à personalidade humana, são anteriores e superiores ao Estado. Aqui, pessoal, ele está falando exatamente dos direitos humanos. Né? Os direitos humanos não dependem de uma instância jurídica para garanti-lo. Basta o fato de você ter nascido, de você ser humano, você já tem esses direitos fundamentais, que é o direito à vida, né? O direito de liberdade de expressão, de personalidade, que isso não depende de Estado, né? É um direito do humano. Então, nasce aqui, inclusive, a questão dos direitos humanos, né? Só um minuto. Então, vamos lá. Locke encara o governo como troca de serviços, os súditos obedecem e são protegidos, a autoridade dirige e promove justiça, o contrato é utilitário e sua moral é o bem comum. No tocante à propriedade privada, afirma Locke que ela tem sua base no direito natural, né, que é o direito biológico ao humano. O Estado não cria a propriedade, mas a reconhece e protege. Ele pregou a liberdade religiosa, sem dependência do Estado, né? Então, quer dizer, não depende do Estado determinar qual é a sua religião, né? Você tem a liberdade religiosa, né, de escolher aquilo que você acredita e pronto, e acabou. Né? Embora ele tivesse recusado a tolerância para os ateus, né, e combatido os católicos, porque esses não toleravam as outras religiões. Então, Locke foi ainda o precursor da teoria dos três poderes fundamentais,
desenvolvida posteriormente por Montesquieu. Então, dentre as obras de John Locke, destacam-se pela sua importância a larga influência no pensamento filosófico moderno. Quando vocês tiverem um tempo, pessoal, eu não vou cobrar isso de vocês, mas seria interessante vocês darem uma lida, né, nas cartas de tolerância, ensaio sobre o entendimento humano, a racionalidade do cristianismo, tratado sobre o governo e algumas reflexões sobre a educação. Né? Esse é uma obra de John Locke que vale a pena vocês lerem ou deixar isso na biblioteca de vocês quando possível. Então, os homens, na ideia dele, viveriam em perpétuo estado de guerra se não houvessem delegado seus poderes a um governo capaz de salvaguardar sua liberdade e igualdade primitiva. Então, nós estamos falando do jurídico, né? Da justiça, que a partir o Estado ele controla, né? E ele organiza a questão da justiça para manter a ordem e nos distanciarmos da barbárie. Este câmbio, né, de Estado enos aqui em Neo Corazón de la Doctrina de Locke, né, no puedo operar-se si por consentimiento, solo esse consentimento pode fundar o cuerpo político. Então, vamos entender como é que funciona isso. Quando há um consentimento entre Estado, né, e sociedade, só a partir desse consentimento é que há política. Se não há uma dialogicidade entre Estado e sociedade, não há justiça e não há politização. Tá? Nós estamos falando aqui dos primeiros diálogos da democracia propriamente dito. Né? E é óbvio que na constitucionalidade isso é extremamente importante, essa dialogicidade. Eu estou usando citações, pessoal, originais, por isso que está escrito aqui no idioma original. Então, continuando aqui a citação de Chevalier. Tá? Siendo los hombres naturalmente libres, iguales e independientes, ninguno puede ser sacado de este estado y ser sometido ao poder político de outros sin su próprio consentimiento, por el cual pueden convenir con outros hombres, juntar-se e unir-se em sociedade para sua conservação, para sua seguridade mútua, para a tranquilidade de sua vida, para gozar pacificamente de lo que lhes pertenece em propriedade e para estar mais ao abrigo de los insultos de quienes pretendiese prejudicar-lhes e hacer-lhes dano. Né? Então, o que significa tudo isso? Que não há possibilidade de que o poder político atue na sociedade sem que haja essa dialogicidade e essa segurança mútua, né, entre o poder político e a sociedade. Se a política ela não for construída com a participação da sociedade, essa política ela foi feita para privilegiar poucos, né, e não a sociedade como um todo. Então, é necessário que haja união, né, da sociedade com o poder político para que haja, né, com segurança essa questão de usufruir das políticas públicas, né, e que entre esses dois segmentos, poder político e sociedade, não haja desunião, né, e desconforto em termos de diálogo. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Quando nós vamos construir uma política pública, que é uma lei, nós precisamos consultar a sociedade. Né? Nós não podemos fazer isso de cima para baixo. É importante perceber a necessidade de uma sociedade e, em seguida, construir a política pública. Tá? É bem isso que essa citação está querendo dizer.
Então, Montesquieu, no clássico do Espírito das Leis, ele celebrizou a chamada teoria da separação de poderes. Vamos ver o que é isso. A democracia e a aristocracia, por sua natureza, não são estados livres. Encontra-se a liberdade política unicamente nos governos moderados. Porém, ela nem sempre existe nos governos moderados. Só existe nesses últimos quando não se abusa do poder, mas a experiência eterna mostra que todo homem que tem poder é tentado a abusar dele. Vai até onde encontra limites. Quem o diria? A própria virtude tem necessidade de limites. Pessoal, nós estamos falando aqui que a lei existe exatamente para que não haja abuso de poder. Então, quando nós percebemos que quem está no poder abusa desse poder, nós estamos falando de um regime totalitarista, né, ditador, né? Porque a lei ela existe exatamente para garantir a dialogicidade entre o poder e a sociedade. Quando o contrário disso ocorre, nós estamos falando exatamente da negligência da liberdade, né? E isso é antidemocrático e não é constitucional. Então, nós precisamos tomar bastante cuidado e observar bem o movimento contemporâneo e verificar se avançamos desse período até o presente momento, ou se em alguns momentos a gente percebe que ainda há, né, no mundo político, eu não estou falando só de Brasil, embora o Brasil para nós é um forte exemplo disso tudo, mas vamos pensar nisso no mundo, né? Quando determinados governos fazem uso do poder em detrimento de uma sociedade sem ouvi-la, né? Ou sem respeitá-la, né? Então, isso aqui é muito importante. E para resguardar a sociedade dessa liberdade, garantir essa democracia, a Constituição ela existe exatamente para isso, que é a Carta Magna. Parece que eu vou ter que compartilhar de novo. Ah, não. Vamos lá. Para que não se possa abusar do poder, é preciso que, pela disposição das coisas, o poder freie o poder. Uma Constituição pode ser de tal modo que ninguém será constrangido a fazer coisas que a lei não obriga e a não fazer as que a lei permite. Então, gente, é o que eu acabei de dizer. A Constituição é a garantia de que não haja exageros, nem da parte de quem detém o poder, né? Vamos aqui, no caso, pensar em governos de uma forma geral, e também da sociedade, né? Que de repente também não pode abusar do poder que tem. Então há em cada estatal, né, vamos pensar em cada país, tá? 3 espécies de poderes: o poder legislativo, o poder executivo, né, das coisas que dependem do direito das gentes, e o executivo das coisas que dependem do direito civil, né? Quando na mesma pessoa ou no mesmo corpo da magistratura o poder legislativo está reunido ao poder executivo, não existe liberdade, pois pode-se temer que o mesmo monarca ou o mesmo senado apenas estabeleçam leis tirânicas para executá-las tiranicamente. Não haverá também liberdade se o poder de julgar não estiver separado do poder legislativo e do executivo. Se estivesse ligado ao poder legislativo, o poder sobre a vida e a liberdade do cidadão seria arbitrário, pois o juiz seria legislador. Se estivesse ligado ao poder executivo, o juiz passaria a ter a força de um opressor. Então, é aquilo que eu falei para vocês. Nós não podemos tirar a autonomia dos poderes, né? E cada poder executar o que cabe
ao seu âmbito, quando um poder tenta interferir no outro, nós tiramos o direito à liberdade de julgamento, né? Então, é por isso que a gente está vivendo uma crise política aqui no Brasil, né? Quando um poder, né, que é o executivo, tenta interferir no poder legislativo, nós temos aí claramente um abuso de poder para privilégio de poucos e não de uma sociedade como um todo, tá? Então, pessoal, eu estou falando de uma forma apartidária, mas é importante que vocês compreendam, né, esse cenário, não só o cenário brasileiro, mas também no mundo, onde há governos que ainda persistem, né, em fazer essa unificação e não dar a autonomia a cada um dos poderes. Então, tudo estaria perdido se o mesmo homem ou o mesmo corpo dos principais, ou dos nobres, ou do povo, exercesse esses três poderes, o de fazer leis, o de executar, né, e as resoluções públicas e o de julgar os crimes ou as divergências dos indivíduos. Não dá, né? Então, um tem um papel, o outro tem um outro papel, e cada um desses poderes precisa de autonomia, né? Senão, realmente, a mesma pessoa fazendo a mesma pessoa, quando eu falo de pessoa, estou falando de pessoa física e jurídica, fazendo as três coisas, não é nada democrático, né? E é inconstitucional. Então, no entanto, antes do célebre pensador francês John Locke, já avançara no esboçar a separação de poderes. Porque lá no período absolutista não havia essa separação de poderes. E então, nesse modelo common law, né, nesse modelo britânico, houve muito claramente a separação de poderes. Então, Locke, menos afamado que Montesquieu, é quase tão moderno quanto este no tocante à separação de poderes, né? Ambos defendem a separação dos poderes. Eles assinalam, o pensador inglês, a distinção entre os três poderes, executivo, legislativo e judiciário, e reporta-se também a um quarto poder, a prerrogativa. Olha que interessante. Isso é algo novo para todos vocês de primeiro semestre, né? Então, a gente tem o poder executivo, legislativo e judiciário, e a gente, na ideia aqui dos autores, existiria um quarto poder, que é a prerrogativa. Então, ao fazê-lo, seu pensamento é mais autenticamente vinculado à Constituição inglesa do que o do autor do Espírito das Leis, né, que não tinha essa ideia. Então, perseguido em sua pátria, o filósofo francês Voltaire exilou-se na Inglaterra e expressou grande admiração pelo país vizinho. Então, o que significa isso? Que Voltaire, lá na França, não era bem quisto, porque as ideias de constitucionalidade, de liberalismo e de separação dos poderes era maior. Ele não foi aceito por isso, então, diante disso, ele se exila na Inglaterra e admira, né, a Inglaterra por essa expressão e por esse avanço na área jurídica. Então, os pensadores ingleses posteriores à Revolução Gloriosa, né, criam as condições para o iluminismo francês. Então, quer dizer, tudo na Inglaterra. Na Inglaterra, ela é um modelo, né? Ninguém o disse com mais clareza do que Voltaire nas suas cartas sobre os ingleses, em Lettres Philosophiques, né? Como acontecera em Atenas, o florescimento da ciência e da filosofia em Inglaterra é uma consequência direta da introdução da democracia, como eu já falei para vocês. Né? Graças a esse movimento jurídico
na Inglaterra, no Reino Unido, que se dá, né, com a Constituição inglesa, nós conseguimos substratar a democracia, né, naquele modelo grego, né, que até então não havia, né, aquela questão tão garantida assim. Então, Voltaire ele atingiu um grau de perfeição que, em consequência dela, os seres humanos gozam de todos os direitos naturais de que se encontram expoliados em quase todas as monarquias. Né? Então, com essa Constituição inglesa, nós todos, né, e o mundo todo consegue se inspirar ao que de fato é uma democracia. Então, a Magna Carta foi concedida pelo rei João Sem Terra em junho de 1215 aos homens livres da Inglaterra e o grande marco civilizatório na história da democracia britânica. Tá? Então, é muito importante. A Carta das Liberdades foi outorgada aos membros dissidentes do baronato em Hanmed, às margens do rio Tâmisa. Tornou-se símbolo da Europa e documento fundador do mundo ocidental. Então, todo mundo ocidental acaba tomando isso como padrão, né? Quando eu falo de padrão, eu estou falando de um padrão de governo constitucional, hoje considerado regra da vida política civilizada, né? Então, toda civilização ou toda política civilizada está baseada numa Constituição. Né? Então, foi escrito em latim jurídico, idioma formal usado pelos redatores medievais, entre outras matérias, regulou os mal afamados privilégios e obrigações, ordenou a abolição das barragens para peixes no rio Tâmisa, especificou o pagamento de taxas para o serviço militar e estabeleceu medidas padrão para o vinho e a cerveja na época. A gente está falando de alguns exemplos do direito que ninguém tinha naquele momento. Finalmente, numa disposição que verdadeiramente marcou época e atravessou os séculos, afirmou o princípio revolucionário de que o governo é exercido conforme a lei e se responsabiliza perante os governados. Então, a gente tem aqui um historiador de formação marxista, né? Quando eu falo marxismo, eu estou falando que é um historiador de formação de esquerda. Ele ressalva o seguinte: conquanto sua mais famosa cláusula estipulasse que nenhum homem livre será detido, ou encarcerado, ou esbulhado, ou exilado, ou de qualquer forma destruído, nem o perseguiremos ou mandaremos persegui-los, a não ser pelo julgamento legal dos seus pares e, segundo a lei do país, a expressão homem livre, a Magna Carta, excluía de qualquer possível benefício a grande maioria do povo que ainda se achava na condição de servo da gleba. Mais tarde, com o declínio dessa condição, a cláusula adquiriu novo significado e importância. Então, vamos entender o que significa isso. Vamos lá. 4 séculos depois dessa situação, a Revolução Gloriosa de 1688 destituiu o rei católico Jaime II da dinastia Stuart. Assumiu o trono da Inglaterra, Escócia e País de Gales sua filha, a protestante Maria. Né? Por conta, gente, da questão religiosa. Olha que interessante. E as principais consequências da Revolução Gloriosa foram o fim do absolutismo monárquico britânico. Então, acabou aquele tempo do absolutismo, né, que era centrado na monarquia, aumento do poder do parlamento e
estabilidade política e econômica e surgimento das condições necessárias que desencadeou lá na frente a Revolução Industrial. A Revolução Industrial, como todo mundo sabe, ela ocorreu no século XVIII na Inglaterra, tá? Com o advento, né, do Adam Smith, a obra lá, A Riqueza das Nações, né, surgiu ali a máquina a vapor, né, e com a máquina a vapor surge a Revolução Industrial. E é muito interessante, pessoal, esse momento, porque com a Revolução Industrial, a Inglaterra começou a pressionar o mundo para abolir a escravatura, por exemplo. Por quê? Porque era necessário que todas as pessoas deixassem aquele modelo econômico, agrário, para ingressar na indústria. E, para isso, não havia possibilidade de continuar com a escravidão, que tinha como modelo político o doce e o amargo, por exemplo, que era o café e a cana-de-açúcar. E apenas isso. Então, para o governo britânico, né, para a Inglaterra, no momento em que surge a Revolução Industrial, para expandir com a indústria no mundo, era necessário abolir a escravatura, né? E é óbvio que o Brasil ele foi um dos últimos a abolir, aliás, foi o último a abolir, né? Mas essa abolição ela se deu exatamente por pressão dos britânicos para expandir a indústria. Então, a Revolução Gloriosa foi uma reforma pragmática e sem derramamento de sangue, né? Em contraste com outras convulsões dos países europeus contemporâneas ou futuras. No entanto, estava limpa de sangue somente porque Jaime II capitulou. Na verdade, a Guerra Civil e a Restauração não haviam conseguido livrar a Inglaterra da autocracia religiosa e tampouco fortalecer o consentimento parlamentar. O rei preferiu fugir, né, a lutar, embora considerável parcela da opinião pública o considerasse soberano legítimo da Inglaterra, né? Eles têm, né, até hoje, um respeito imenso, né, pela monarquia, mas foi uma opção dele, né? E aí surge o que nós chamamos de Bill of Rights, que a nova estrutura foi explicitada em 1689 com Bill of Rights. Nele, entre outras coisas, declarava-se ilegal qualquer ordem do rei que suspendesse, sem autorização do parlamento, a aplicação de uma lei. Qualquer imposição estável de tributos não voltada pelo parlamento, a manutenção de um exército em tempo de paz, sem autorização do parlamento. Além disso, estabelecia-se o princípio da eleição livre dos membros do parlamento, sua liberdade incondicional de palavra, a necessidade de convocações regulares das sessões parlamentares. Então, o Bill of Rights seria exatamente essa questão da autonomia, né, do parlamento em decidir as políticas, né, e a legislação. O contrário disso era considerado e declarado ilegal. Enfim, a monarquia britânica é modelar, segundo a definição clássica de Max Weber, né, que é um sociólogo alemão. Ele constitui óbvio exemplo de autoridade tradicional. A sobrevivência da monarquia no Reino Unido, ainda que de forma constitucional, ajuda a moldar a cultura política e vivifica valores como deferência, respeito e dever. É muito interessante, né, pessoal, tudo isso, porque existe uma monarquia, existe o parlamento, existe uma constituição e ambos os poderes e a sociedade respeita como forma de tradição milenar a esse momento tão importante que foi o surgimento da Constituição e do liberalismo político, a transição do absolutismo para essa questão
da constitucionalidade, né? Então, essa monarquia constitucional, ela serve, né, como modelo para o mundo inteiro. Então, os britânicos, conforme Jennings, não necessitam de constituição escrita para manter o regime tradicional de liberdades, né? Essa oralidade e essa tradição é o suficiente para fazer com que todas as leis se construam dentro de um princípio de democracia e de constitucionalidade. Então, a Constituição Britânica não estipula nenhum obstáculo a um governo conservador que verdadeiramente pretenda ser autoritário, porque um governo que teve maioria em ambas as casas poderia fazer o que lhe aprovesse através de seu controle de total autoridade do parlamento. É possível que a rainha possa intervir e exercer algum de seus poderes legais inativos. Olha que interessante. Então, o parlamento não pode fazer nada sem consultar a rainha, e a rainha também não pode fazer nada sem consultar o parlamento. Então, sujeito a isto, sempre corremos um risco, por não termos Constituição escrita limitando o poder do parlamento. Mesmo a Constituição escrita, porém, não é mais que leve obstáculo, como muitos detratores têm mostrado. E a base de nosso sistema democrático reside não tanto nas leis, como na intenção do povo britânico de resistir, de todos os meios possíveis aos ataques às liberdades que conseguiram. Então, pessoal, na história do direito britânico, se construiu uma identidade jurídica respeitosa, democrática, com a participação efetiva de uma sociedade e dos poderes, né? E isso, para aquela territorialização, eu estou falando do Reino Unido como um todo e da Grã-Bretanha como um todo, se faz cumprir até o presente momento, e isso se incorporou aos seus discursos proclamados, à sua legislação, e assim essa sociedade se organiza até o presente momento. Hoje, o material foi bastante denso, né? E a aula que vem, pessoal, nós vamos continuar com esse material, tá? Hoje foi mais uma exposição, né, desse item, né? E se vocês tiverem alguma dúvida, podem perguntar, mas eu gostaria eu vou mandar esse material para vocês estudarem bastante ele. Nós vamos fazer na aula que vem uma discussão desse material, tá? Que merece um debate. Então, seria uma aula dialogada, né, onde a gente possa falar disso, né? Então, qual que é a pergunta para a gente discutir a aula que vem? Esse modelo britânico, né, o common law, né, esse modelo de direito constitucional, será que o Brasil teria essa competência, né? Será que nós poderíamos nos inspirar a esse modelo jurídico que persiste até hoje, desde o momento em que ele se construiu? O que desse modelo nós poderíamos utilizar na nossa postura, no nosso comportamento e nas questões jurídicas aqui do Brasil, né? Então, eu vou enviar para o e-mail de vocês esse material, né, para que vocês possam dar uma lida, e nós vamos discutir sobre isso a aula que vem, tá? Então, seria legal que cada um viesse com uma fala, né, para a gente poder discutir aqui em aula. Tudo bem até aqui, pessoal? Ou alguém tem alguma dúvida? Tudo bem, professor, sem problemas. Legal. Agora, professor. Oi. Pode falar? Não, foi que tudo bem pela explicação.
Oi, Tiago, não entendi. Não, eu falei que tudo bem, professor. Ah, legal, Tiago, tá ótimo. Gente, eu queria parabenizá-los pela avaliaçãozinha que vocês fizeram. Vocês foram extremamente bem. Eu fiquei bastante feliz, né? Ninguém se prejudicou com nota, nada. Não sei se vocês observaram, eu lancei mais 1.000 pontos para vocês de atividade, né, para que ninguém tivesse prejuízo, inclusive aos alunos novos que acabaram de entrar, tá? Para que vocês não tivessem nenhum problema. Tá? Então, seria interessante vocês observarem lá no ambiente de vocês as notas, tá tudo certinho, né? Se já está lá dando para vocês verem, e também das atividades. Então, no primeiro bimestre, vocês já aparecem lá com 2.000 pontos, tá? Eu fiz isso para todo mundo que entregou as atividades, que me mandou, né? Para vocês não terem problema. Se existe alguém que ainda não mandou essas atividades, pode mandar que eu recebo e atribuo os pontos lá para quem não mandou ainda, tá? Eu retifico, tá certo? E em relação à prova, se alguém perdeu, né, vocês têm a oportunidade lá no final de junho, provavelmente, vocês podem pedir segunda chamada dessa primeira prova, tá? Se alguém perdeu, né? Então, eu gostaria realmente de parabenizá-los pela participação nas aulas, pela participação na avaliação, todos foram muito bem, e pela entrega das atividades, tá certo? Professor, uma dúvida. Esse material da aula de hoje, o senhor vai mandar nos nossos e-mails ou vai mandar naquele grupo do WhatsApp? Não, eu vou mandar no e-mail. Inclusive, eu quero pegar o e-mail de alguém para este alguém distribuir para todo mundo. Pode ser? Pode, acho que o senhor já tem o meu, né, do material sobre o iluminismo. Isso, Francine. Eu vou mandar para você de novo, tá? Pode ser? Pode, sem problemas, eu replico para o pessoal. Ah, então tá. Porque eu acho melhor para vocês darem uma lida e estudando e tal. E como esses assuntos agora é tudo para o segundo bimestre, é legal que vocês já vão guardando, tá bom? Não, Então, tá ótimo. eu vou encaminhar para você novamente, tá? Tá, se o senhor quiser, eu te mando de novo o meu e-mail. Ah, eu acho melhor. Manda que aí eu lembro. Não, tá ótimo, professor, obrigada. Nada, Francine, eu que agradeço. Imagina. Mais alguma pergunta, pessoal? Danilo. Professor, boa noite. Sobre as atividades que estão para entregar, você pode só reforçar só para ver quais são? As atividades, pessoal, a gente já falou sobre isso. Vocês vão fazer uma produção textual de cada encontro. Ao todo, agora para o primeiro bimestre, são 8, né? E eu estou aguardando essas atividades. Aquelas outras, vocês podem também me mandar. Eu nem lembro aqui para falar para vocês direito. Acho que nós pedimos, eu acho que foi uma só. Além dessas produções, acho que eu pedi, acho que a Francine deve ter. Acho que foi só. Aí você passa para o Jonathan, para o Danilo, para eles poderem mandar. Mas quem não mandou, eu fiz assim, gente, para não prejudicar ninguém, eu lancei os pontos lá. Aí, quem não mandou, envia essas atividades para eu não, porque senão depois eu tenho que retificar e tirar os pontos que foi dado lá para vocês. Professor. Oi. Foram 10 questões que era a pergunta sobre
Absolutismo, não era? Isso, uma coisa assim, é que eu não lembro direito. 10 perguntas sobre o absolutismo e depois as produções textuais do AVA do 1 ao Isso. oitavo. As produções textuais já pode, quem não mandou, manda, que são 8 produções, vocês mandam num texto único. E as questões do absolutismo, é isso mesmo. Tá? Então, quem mandou um, não mandou o outro, tem gente que não mandou nenhum e nem outro. Então, pode mandar, tá? Que eu recebo. Ok? Ok. Ok, obrigado. Então, mais alguma pergunta? Professor, eu tenho. Nós recebemos por e-mail mas faz bastante tempo, inclusive, que era para nós respondermos as perguntas do livro da unidade 2, no caso, atividade seção 2.2 enviar pelo AVA, e fazer um resumo da seção 2.2 do livro. E também que seria postada uma aula de Direito Romano, Magistratura e Fontes do Direito. Isso também ainda vale como atividade? Isso vale. Podem mandar. E a gente recebe isso sim. Esses vocês podem mandar pelo AVA. Quem não conseguir mandar pelo AVA, pode mandar no meu e-mail. Tá bom. Tá ótimo, professor. Isso, Francine, vai ajudando seus coleguinhas aí, manda tudo isso, vai refrescando aí para todo mundo. Revide a mim os que estão cansados e confusos. Não, quem tiver alguma dúvida, pode me chamar que eu respondo. Isso, é porque eu estou pedindo bastante atividade assim, para eu ter bastante coisa para poder ajudar vocês. Porque caso alguém vá mal na prova do segundo bimestre, eu tenho bastante atividade para poder dar uns pontos para ajudar, entendeu? Porque o que mais me preocupa é alguém que de repente vá mal lá na provinha. Como a gente tem bastante atividade, de repente eu pego pontos dessas atividades e lanço lá para ajudar vocês, entendeu? Para vocês não terem problema. Tá certo? Certinho, professor, sem problemas. Tá? Então, essas atividades eu vou pegar um tanto e vou usá-las, inclusive, para o segundo bimestre. Tá? Entendido. Então, tá. Mais alguma pergunta? Se não, vocês podem descansar. Só isso, professor. Obrigada. Boa noite. Então, muito obrigado, pessoal. Se cuidem e qualquer coisa a gente esclarece na próxima aula. Na próxima aula, leiam tudo, tá? Para a gente discutir, tá bom? Para vocês falarem, a gente fazer perguntas, a gente vai respondendo, tá ok? Para a gente fazer uma aula bem interativa. Ok. Ótimo, obrigado. Uma boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, professor. E obrigado. Boa noite, professor. Eu que agradeço vocês. Boa noite. Boa noite. Vai, né? Você tá na hora já. Boa noite, professor. Tudo de bom? Boa noite, gente. Bom descanso.